Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais. E no meio da alegria, ainda mais alegre no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha que se quer de propósito, por coragem. Será? Era o que eu às vezes achava ao clarear do dia. Esse é o menino Riobaldo, no clássico do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E hoje, nosso convidado especial para conversar com a gente sobre esse tema da coragem é Leonardo Scofield, que é analista praticante, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente, Leonardo. Muitíssimo obrigado, Licene e Cauana, para me convidar para esse bate-papo. Como vocês sabem, eu já escuto vocês e os convidados desse ano há mais tempo e desde o início quis entrar nesse bate-papo. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje e espero provocar nos ouvintes o mesmo desejo que vocês e os colegas provocaram em mim de entrar na conversa. E muito feliz e surpreso pelo tema pelo qual fui convidado para essa conversa aqui. Quero logo saber o que é esse sobre um dizer, a coragem. Então, para começar esse bate-papo, eu acho que aí vai aparecer um pouquinho mais do porquê que a gente pensou esse tema. A primeira pergunta que a gente gostaria de te fazer, né? São duas perguntas, é como foi teu encontro com a psicanálise e como que você decidiu se tornar psicanalista? Não são a primeira pergunta, eu acho que eu já tenho uma noção, uma clareza dela. A segunda, talvez nem tanto. É, eu encontrei um primeiro psicanalista, eu tinha 17 anos, quando as voltas com os impasses da sexualidade na adolescência, vamos dizer que os meus sintomas se manifestaram muito aflorados no campo do social, com muitas demandas extraviadas, e uma dessas demandas, por uma feliz ocasião, um bonheur, foram parar no consultório de um analista a quem sou muito grato, um analista que tem uma transferência muito grande com o campo freudiano e que me acompanhou durante acho que 6 ou 7 anos, 6 anos, que durou a minha primeira análise, e num período que também coincidiu com a minha entrada na universidade e que o encontro com o dispositivo analítico determinou a minha escolha por estudar psicologia. E quando eu entrei na faculdade, eu tive o privilégio de ter professores muito bons, muito dedicados, muito cuidadosos, dentre eles alguns psicanalistas que também marcaram meu percurso de forma no campo epistemológico. E eu me aproximei muito no início da faculdade da seção Minas. Eu hoje moro em Florianópolis, mas Sou, sou mineiro de origem de BH e me aproximei da seção Minas logo no início da faculdade, nos anos 2000, e ali já fui causado de uma maneira muito determinante e segui a faculdade de psicologia até que eu concluí a faculdade, tinha 3 empregos e não sabia o que eu estava fazendo. E eu senti que eu precisava ter uma consistência
maior na minha formação e, de certa maneira, já transferido com a psicanálise lacaniana, eu queria beber da fonte e atravessei, atravessei o oceano, fui estudar em Paris 8, onde fiz uma segunda análise e essa travessia do oceano já requer bastante coragem, sabe? E falando em travessia do oceano, estou lendo, posso interromper na Associação Livre aqui? Não sei se vocês conhecem o livro da Tamara Klink, Nós, o Atlântico em Solitário. Tem umas Maravilhoso. coisas. Vocês conhecem? Que bom. Tem uns Sim, trechos aqui onde eu separei ele aqui para a gente conversar sobre a ela coragem. fala muito sobre solidão também, né? Isso, a solidão, o medo, a coragem. Ela atravessou no Sardinha o oceano, eu atravessei de palho. Eu só tinha um palho, não tinha mais nada, vendi o palho e fui embora. Mas lá eu fiz uma segunda análise, onde eu morei durante 5 anos, trabalhei lá como psicanalista, fiz parte da minha formação acadêmica e fiz mais uma análise, e cheguei num momento onde ou eu ficava e permanecia lá como estrangeiro, ou eu voltava para o Brasil, e nesse momento a gente decidiu lá, eu encontrei minha atual esposa, e a gente decidiu voltar para o Brasil, e uma das condições determinantes era que houvesse uma escola onde eu pudesse seguir minha formação, e recebi um e-mail do queridíssimo Oscar Raimundo. Eu perguntava para ele sobre como funcionaria em Florianópolis, que eu tinha vindo aqui uma vez, e ele me disse: venha, a transferência de trabalho. E eis que se passaram 14 anos que eu estou em Florianópolis já. Mas voltando ao encontro com a psicanálise, foi um encontro, talvez já entrando no tema também. Eu não diria que eu era corajoso antes da psicanálise, se é que hoje eu sou, mas eu diria que eu era destemido. Tem uma tia minha que nomeia algo da minha infância como esse menino é atrevido. E eu acho que tem algo do destemido que não é necessariamente uma coragem. O destemido, ele rompe, de certa maneira, um véu da divisão subjetiva. E eu acho que isso já é um primeiro ponto para a gente conversar, que é a coragem, não como o oposto do medo, né? E com relação à segunda pergunta de vocês, eu acho que a decisão por me tornar analista, eu acho que eu a faço até hoje a cada vez. A gente abre a porta, entra o sujeito no consultório, mas é preciso coragem para sustentar o ato, ou para sustentar um outro discurso que não o do mestre, né? Então, eu acho que a decisão por tornar-se analista também é algo que requer coragem. E eu, às vezes, a tenho, mas talvez eu tenha havido já o desejo de me tornar psicanalista desde o encontro com um psicanalista, e fiz minha faculdade, fiz minha formação e etc., como eu acabei de falar, mas a decisão de tornar-se analista, eu acho que ela é algo que não é da intenção, é, é do consentimento em operar de um outro lugar, e, e esse lugar requer um consentimento com um real, com outro dispositivo, que ao encarná-lo, às vezes, a gente opera desse lugar de psicanalista, né? Então, isso ainda opera em mim, sobre o desejo de tornar-se e o assumir o risco de. Dá para ver por todas as travessias que você fez, esse atrevimento do qual a sua tia fala, que eu acho que é diferente do destemido. Não sei, eu fico com a impressão de que o destemido é esse que é,
ele recusa o medo, que às vezes pode ser um risco, mas o atrevido me parece já um mais advertido, mas que mesmo assim insiste em alguma coisa, numa certa espontaneidade. O que que é que a sua tia, o que que você lê que a sua tia queria dizer com esse atrevido? Olha, certamente tem mais a ver com ela do que comigo, porque era ela que me nomeava, mas algo do que eu representava ali, fazia com que ela me lesse dessa forma, né? É, posso? Tem um trecho aqui do livro da Tamara que diz muito disso, sabe? Desse menino atrevido com o qual eu me identifiquei de certa maneira e que marca, e que não é algo perdido e nem é algo que ficou no passado, né? Eu não leio tão bem quanto você, Cauana, mas ela traz um trecho logo no início do livro o esforço dela em busca de meios para viabilizar a travessia, e ela diz: publiquei artigos, gravei vídeos, o Pierre fez imagens incríveis para a apresentação. Madeg e Morgane construíram maquetes, participamos de exposições, peguei carona na estrada para visitar estaleiro, negociei descontos, sobrevivi a um acidente de carro no caminho de uma reunião, entrei escondida pelas portas dos fundos em diversas convenções, fui a um evento náutico em outro país, sem conseguir hospedagem, dormi no chão de um banheiro público. Expliquei o projeto em 3 línguas, tanto em salas de reuniões, com mesas de mármores, como sentada na calçada debaixo de chuva. Ensaiei para falar com detalhes, para passar segurança, para ser o mais breve possível, para não cansar. Muitos nãos chegaram logo. Outros vieram após meses de conversa, quando o sim parecia certo. 2 anos, dezenas de planos e 0 centavos. Depois, decidi não contar mais com o patrocínio. Eu começaria com o mínimo e iria o mais longe possível. Que doido, embarguei a voz ao ler isso nesse encontro. É, eu acho que é um pouco disso, sabe? Tem muitas travessias que a gente faz após poder atravessar. Então, mesmo em precipitações, equívocos, nos embrólios das divisões, eu acho que isso conta para poder fazer uma travessia efetiva. Sem idealizar a travessia efetiva, né? Mas eu acho que esse percurso todo é para a gente ir descascando os ideais mesmo, porque pode-se fazer uma travessia em curto-circuito, né? Idealizando o objeto de um desejo ou o afastando ao máximo de si como um terror, pela via do medo ou pela via de uma idealização que leva ao acting. E eu acho que a coragem requer atravessar tudo isso, não para perder o medo, mas para poder assumir um outro lugar de coragem mesmo. É de um outro jeito isso. Então, me parece que a coragem está mais associada à possibilidade de sustentar um desejo do que do destemido mesmo. Eu acho que é essa oposição mais radical assim que se pode sustentar. Você falou uma coisa que, né, quando você fala desse temido e desse atrevido da tia, você usa um outro termo que ali, isso para mim, você fala da ousadia, né? Da Isso é, coragem. A coragem requer uma certa ousadia. E é isso, né? Que implica também um consentir que não é tudo que se pode com coragem. Tem um limite também, né? Tem um certo limite. Então a ousadia é como se fosse, de algum modo, esse pontapé, mas que, né?
que tem alguma coisa que é interessante, que me permite ler melhor, inclusive a coragem, quando a gente pensa na ousadia, né? Como se Uhum. para enlaçar a coragem é preciso uma certa dose de ousadia para sustentar, inclusive uma posição desejante. Pois é verdade, eu não tinha pensado nesse termo da ousadia por essa vertente, mas faz sentido. Esse é um termo que talvez é, diga mais de mim do que, do que o outro. A Cauana sempre tem um exemplo para falar do Leonardo, que para mim o conta você, Cal, que você conta bem melhor Da que eu. ousadia, Isso. mas também do menino atrevido, assim, desse É, que se atreve a dizer o que quer dizer, sabe? Sem ficar rodeando muito ou sem ficar muito preso a normas, ao que se espera e trazendo algo. Eu já vou contar o exemplo, gente, calma. E trazendo algo do singular, porque para mim a criança atrevida é isso. essa, né? E por isso que eu trago a frase da sua tia, porque apesar disso talvez dizer mais dela do que de você, você trouxe a frase, então alguma coisa desse dito te marcou, né? E mas o exemplo é o seguinte: nós estávamos combinando os arranjos de uma jornada da Seção Sul, que seria em Curitiba, que foi a penúltima jornada, e Leonardo coordenava essa jornada. E aí, quando nós tínhamos já pensado no lugar onde aconteceria a jornada, e é um lugar muito bonito aqui em Curitiba, e que a primeira coisa que você vê quando entra é um grande lustre, um imenso lustre de cristal, assim, muito grande. E o Leonardo, quando dizia do que ele queria que acontecesse naquele lugar, ele disse: Eu quero que aquele lustre vire uma bailarina. Ah, é muita ousadia, né? É muita ousadia, mas eu lembro que eu e a Licene a gente comentava disso, porque, e eu me lembro de contar isso para ela, porque ela não estava, dando risada e dizendo assim, né, que nessa fala um pouco traduzida de loucura, né, que o lustre virar uma bailarina, tinha esse entusiasmo, que Exatamente. talvez também seja um outro nome para coragem. Uhum. Não dá para ser entusiasta com as coisas sem ter coragem. E que isso tocava a gente que estava trabalhando na jornada também. Era algo que se É, transmitia, né? Então foi uma jornada muito entusiasmada, porque, né, o tema da jornada era locomotiva, né? Cada um seu assento. Então, era o assento, né, do Leonardo, era essa ousadia, né? Então, acho que isso se transmitiu, assim, no trabalho e na construção da jornada como um todo. e isso que vocês apontam é muito interessante. Eu não lembrava disso, mas imediatamente quando você falou, eu lembrei do lustre. E foi uma pena eu não ter tido disponibilidade de tempo suficiente, porque eu adoraria transformá-lo numa bailarina. De fato. O que não fez com que a jornada fosse menos valiosa só porque não tinha uma bailarina ali, né? O que me dá margem para colocar essa primeira relação com agora já tomou outros termos, né? Ousadia, é, o que a gente chamava a princípio de coragem, do entusiasmo, que é a relação com o desejo. Não ceder diante disso não quer dizer que você vai realizar tudo o que você pensa, né? Mesmo porque o desejo não é a realização daquilo que se imagina, não é a satisfação plena, né? Pelo contrário, o desejo de um corajoso
ele, de certa maneira, sabe que aquele objeto não, não implica em uma satisfação plena e absoluta, né? Então, assumir a parcialidade da satisfação faz com que o sujeito possa se colocar mais próximo do objeto de desejo, desidealizado, e sem tampouco que esse ideal se torne um horror, ou seja, nem é pela vertente da inibição que coloca o sujeito afastado do objeto de desejo, e nem próximo demais, onde ele tira o objeto de desejo do horizonte e num acting out ele realiza e sai como um trator, atravessando tudo e todo mundo, ignorando as normas, né? Então, eu acho interessante se trazer esse exemplo, que é quando você vê um objeto, você não vê nele o objeto em si, você vê nele algo que mobiliza o desejo, né? E isso que mobiliza o desejo torna o sujeito mais passível de encarnar uma singularidade. Eu acho que esse é o ponto. É quase que é preciso ser corajoso para assumir algo de si que tampouco você o sabe. E tanto isso se transmite que eu me lembro que naquela mesma reunião, quando você falou do lustre, você foi a primeira pessoa que eu vi fazendo isso dentro da escola até hoje. Espero que eu veja outras. Você perguntou a cada um que estava lá o que eles gostariam de fazer dentro de uma jornada. Então, você convocou, né, o desejo e a afinidade de cada um. Que eu prontamente, por exemplo, falei que eu gostaria de estar envolvida com algo de uma curadoria de arte, alguma coisa assim, né? E cada um foi dizendo do lugar que ocupa ou de que gostaria de fazer uma coisa nova. Então, essa coragem de sustentar e de suportar o nosso singular, porque a nossa singularidade não é o nosso tesouro, né? Apenas ela é também o nosso pior. Isso permite que a gente autorize o outro também a se ver diante da própria singularidade, né? Legal isso que você está dizendo, porque assim, a manifestação da singularidade, ela, para mim, tende a ser a maior arma que a gente tem contra a segregação. Porque se eu estava ali assumindo o meu desejo, vendo uma bailarina no lustre, é nada mais legítimo e autêntico do que perguntar: e você, o que que você vê ali no lustre? Né? O que que você quer fazer aqui? Porque, primeiro, que eu não acho que o que eu quero fazer tem que ser feito. E segundo, que do mesmo jeito que eu quero alguma coisa, para mim parece ser quase que uma consequência lógica. O outro também quer alguma coisa. Dar espaço ao desejo do outro é quase que condição para que o meu desejo tenha lugar. Então, eu acho que isso é o fruto de uma operação analítica. Eu acho que isso que a gente falava do atrevido, do que me levou à análise, talvez eu só pude assumir a posição que a Cauana toca como tendo transmitido algo da singularidade, do desejo, graças à análise. Isso, para mim, é claro. É, graças ao dispositivo, ao discurso analítico terem operado na minha vida, que me permitiu ocupar um lugar onde o desejo do outro tem efetivamente um lugar, onde eu posso me perguntar sobre não o desejo do outro que vai mobilizar o meu, pelo contrário, né? Como há um desejo singular que eu encarno, eu respeito a radicalidade e o absoluto da diferença de que há um outro desejo, há um outro que deseja, e não um outro que condiciona o meu desejo. Eu acho que esse é um princípio básico
da psicanálise, e eu acho que esse é um fruto do dispositivo analítico na vida das pessoas que ousam se submeter a uma análise, né? Que ousam pedir uma análise. Então, fico feliz que isso tenha podido se transmitir em algumas ocasiões e encorajo, encorajo as pessoas a assumirem essas funções, porque não é só graças à minha posição e a meu percurso, mas graças à, à própria Escola Brasileira de Psicanálise, que dá a oportunidade e que implica cada um nesse movimento, não só pelas permutações das funções e etc., mas porque quando a gente assume uma função, basta assumi-la para ver que ela não tem nenhum glamour, nenhum heroísmo, nenhum brilho fálico. Se você assume aquilo ali, a primeira coisa que você vai ver é que aquilo ali dá trabalho e que requer que você assuma aquilo ali de uma forma singular e desejante. Ou seja, é, a, a escola de psicanálise, ela também não tem êxito em todos os casos, nem em todos os momentos, mas eu acho que ela tem a responsabilidade de promover as desidentificações imaginárias, né? De promover com que as pessoas que estão operando do dispositivo em uma fala, ou em um congresso, ou em alguma função, que essas pessoas também se dispam dos narcisismos que, que envolve a neurose de cada um e que possa, então, assumir algo dessa singularidade, né? Que veicula e que porta um desejo que pode vir a encorajar outros. E como que você vê que essa ousadia se manifesta, por exemplo, no seu dia a dia cotidiano, não só no seu ofício, né, enquanto psicanalista, mas no seu dia a dia? Olha, hoje de manhã, por exemplo, a minha filha me perguntou, minha filha mais velha, Alice, me perguntou se eu ia ter reunião hoje à noite. E aí eu disse a ela que eu ia gravar um podcast. Aí ela falou, papai, você vai ficar famoso? Eu falei assim, ô filha, sinto muito, não. Acho que ela queria, ela tem uma música da Superstar que ela tem ouvido bastante, sabe? Mas na mesma vertente da desilusão, de certa forma, que eu promovi a minha filha, que inclusive se interessou e quis saber, e eu falei com ela que era sobre a coragem, e ela me disse, igual a ginástica, eu falei, como que você pensou a ginástica? Ela falou assim, é porque tem que comer bem e ter muita persistência. Era a definição dela de coragem na relação com a ginástica. Mas você me perguntou do cotidiano, ao invés de falar de um êxito da coragem, talvez eu possa testemunhar de uma dificuldade atual em assumir algo da coragem. Porque já desde a pandemia, desde das, do inominável, até os dias atuais, com o genocídio na Palestina, eu tenho tido muita dificuldade em apresentar um discurso no cotidiano que escape ao discurso, que opere fora do discurso do mestre, né? Como vocês devem encontrar, desde familiares, amigos, próximos, etc., com um discurso muito próximo a um discurso fascista, como um discurso defensor da opressão, da segregação, etc. E não necessariamente são pessoas que compartilham desses valores, né? Que não necessariamente têm na violência um método de educação. Tem pais de colegas das minhas filhas que não consigo vê-los agredindo para educar. No entanto, pregam um discurso muito próximo disso na relação com a saúde mental, com, com as violências de forma geral, né? É, então, eu tenho tido dificuldade
e algumas vezes já me aconteceu, sabe, de conseguir operar com coragem de um discurso que não favoreça o dualismo, nem o duelo, nem o binarismo. Como é que você conversa com uma pessoa, por exemplo, que é seu vizinho, que compartilha do espaço comum com seus filhos? Como é que você vai explicar para ele sem explicar, sabe? Ele horroriza que o filho está dançando uma música que rebola, mas não horroriza que o filho está apontando uma arma para a cabeça do outro. Como é que você vai? Qual que é o discurso que pode operar aí, né? Eu não tenho, então, não posso te dizer de uma coisa. Eu não tenho medo de entrar, mas talvez me falte a coragem de sustentar uma posição ali que faça com que o sujeito possa, no cotidiano, né, no consultório, a gente acaba tendo um setting que favorece e tudo mais, mas no cotidiano é, me falta, me falta, e aí a palavra não é coragem, talvez me falte a perspicácia de encontrar a cada vez um modo de despertar o sujeito sobre um dizer que não entre numa falação discursiva que vá realmente tamponar o que está em questão, né? Então, estou nesse exercício cotidiano é, buscando encontrar essa forma de presença, né? Eu compartilho dessa tua dificuldade. Nas últimas eleições eu fiz esse exercício muito, de um modo muito consistente, assim, inclusive nas redes sociais, de tentar conversar mesmo. E tive conversas muito legais, muito interessantes, muito importantes, para mim, inclusive de fazer essa separação, né, de que nem todo sujeito que está sustentando ou endossando um discurso fascista é fascista no seu modo de viver e de se relacionar. É, mas tive também manifestações de ódio e tudo mais. Não sei se nas próximas eleições eu vou ter a mesma disposição. Mas o que eu fiquei pensando, a partir do que você trouxe, é que é muito difícil, porque para a gente tentar promover esse tipo de conversa em que você está disposto a despertar para a diferença e você tenta despertar algo da diferença no outro, é preciso dois dispostos, né? Isso é da ordem do encontro. E eu acho que isso é cada vez mais raro, infelizmente. Mas Infelizmente. aí eu encontro um ponto da ousadia. Hum. É, eu não perco, eu não perco a esperança, no sentido de tem muitos. Eu não vou entrar numa discussão de WhatsApp. Isso para mim está fora de cogitação. Para mim, não tem problema nenhum quem entra. Mas eu não vou entrar nessa conversa de WhatsApp. Mas a cada vez que eu encontro alguma fala é, segregacionista, vamos chamar assim, algum discurso operatório de dominação, é, requer de mim uma energia muito grande, porque eu não, eu não descanso. Eu não descanso se eu não conseguir encontrar uma brecha. E nem sempre eu consigo, é claro. É, eu acho que me permite subverter um termo que vocês falaram há pouco, que é o advertido. É, esse é um significante importante na minha formação que teve giros distintos. Primeiro, o advertido no lugar daquele que sabe. Não é por aí, sabe? Estou advertido disso, quer dizer,
já me advertiram, agora eu sei, eu importo saber que faça com que eu não erre mais. Já era, isso não opera, né? E tem um outro ponto que é também nessa mesma lógica, que é o advertido pelo outro, de tomar uma advertência, né? De, de submetido a um discurso superegóico. Geralmente, quem está advertido, adverte e opera do discurso superegóico feroz aí, produzindo nada ou levando ao pior. A outra coisa, a outra torneio, o outro giro que essa palavra significante assumiu para mim e que esse sim me mobiliza, que é o A divertido, como o objeto A tendo um valor agalmático no sentido de o A pode ser divertido, o objeto A tem um atrativo. Então, quando eu consigo encontrar nessas diferenças absolutas o objeto como aquele que mobiliza algo, vocês têm utilizado, né, o termo alegre. Quando eu encontro isso num desencontro social, isso me põe a trabalho de uma forma muito importante. Nem sempre eu tenho o efeito de mobilização e despertar do outro, mas eu muitas vezes saio de algumas conversas de uma forma diferente da qual eu entrei. Nem que seja para localizar por que que aquele sujeito homossexual vota num sujeito que é homofóbico. Você entra numa conversa horrorizado sobre isso, mas como que pode? Você é gay e vota no Bolsonaro? Quando você entra na conversa, você localiza que tem um ponto suicida naquele sujeito, né? Então, nem que seja para encontrar um modo de gozo do outro, isso, de certa maneira, torna a diferença radical mais coerente, o que não o desimplica da responsabilidade social, mas na responsabilidade da singularidade desse sujeito tem uma coerência, ainda que mortífera, ainda que patológico, mas tem uma coerência ali. Então, entrar numa conversa pela vertente do objeto A poder ser divertido, o objeto A, aquele que marca a diferença radical, né? Uma das bordas do real está ali no desencontro que a gente faz no campo do social também, né? Isso me orienta um pouco mais. Você sabe que te escutando, né, escutando a Cal, é, esse tema me toca também particularmente, né, até porque, principalmente na pandemia, isso, né, me atravessou de uma maneira muito singular, né? Meus pais faleceram de Covid. E na eleição, onde, né, estava ali Bolsonaro para se reeleger, parte da minha família, ou seja, que também foi atravessada por esse luto, ia votar nele. E aí eu fiquei diante de um impasse, porque eu falei, gente, o que que aconteceu na nossa família, na nossa vida? E então foi um desafio muito grande para mim, poder justamente poder separar isso que a Cal traz, assim, que não é porque, né, se vota que também se sustenta esse discurso. São pessoas fascistas que fazem isso, mas que por algum motivo, algo parece que de um certo conservadorismo, é, a- se encontra um respaldo de um outro que pode mudar o rumo das coisas, de um salvador, que me parece que faz com que as pessoas acabem ficando, pelo menos nessa leitura que eu estou falando, fazendo desse enquadre muito específico, né? É, que parece que pode mudar o rumo das coisas. E o tratamento que eu dei para isso, né? Lógico, com muita análise, foi estar atenta aos momentos onde alguém vinha falar comigo sobre isso. E eu via ali se tinha espaço para uma conversa onde eu poderia
trazer alguma coisa disso que assolou a nossa família, que marcou um antes e um depois, e que, e que surpreendentemente em algumas pessoas surtiu um efeito, mas justamente do lugar é, disso que atravessou, né? E que marcou um antes e um depois. Acho que se fosse com o vizinho, com uma pessoa X, talvez não produzisse esse efeito. Mas como eu estava falando de alguém que era, né, alguém muito amado, produziu ali um certo entendimento outro, assim, sabe? Então, às vezes eu fico pensando que tem esse ponto que a Cauana traz também de um certo estar aberto, né? Tem momentos onde se é possível conversar com quem também está aberto a receber, assim, né? Porque no mais, assim, às vezes talvez falar com as paredes, assim, às vezes eu penso. E é muito Você, bom isso que você traz, Li, do momento, porque eu acho que se tem uma coisa que a experiência da análise também ensina a gente, é dar esse tratamento ao tempo, de saber que eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida, eu sempre assumi geralmente duas posições. Ou eu não dizia nada e eu me calava e me silenciava, ou eu queria falar tudo, de qualquer jeito, a qualquer hora, né? Assim, numa pressa de falar e numa falação que não dizia nada. E a experiência de análise, uma das coisas mais preciosas assim na minha vida, é de saber o tempo de dizer as coisas, de escutar mais do que falar, e aí de poder, porque fazer esse filtro não é um trabalho, você estar num diálogo e reconhecer que naquele momento não há, não há um espaço, não há um intervalo. Naquele discurso tá denso demais, tá consistente demais, não é o momento de dizer, né? Porque aí ou você vai romper, ou você vai colar mais, ou sabe? E é abrir a porta para o desastre, né? Então, essa fineza de escuta que eu acho que é muito importante mesmo, assim, da gente ter. vocês tocam em dois pontos que são fundamentais. A, a necessidade do tempo de compreender, que eu acho que eu falava um pouco quando evocava todos os atravessamentos prévios ao atravessamento oceânico, né, ao ato. O ato é sem saber, mas não é sem toda uma construção, uma desconstrução de saber que ele se dá, né? Mas eu acho que tem um ponto do que as duas trazem, que eu acho que a gente precisa é, ter no horizonte, e num horizonte não tão longe, num horizonte a cada vez, que há um real que veicula a própria ignorância. Então, quando você fala, é preciso que haja, de certa maneira, o consentimento de um lado e do outro, o máximo que a gente pode fazer é fazer análise para que a gente esteja aberto para consentir com o real. Consentir com o real parece só um jargão lacaniano, mas é consentir com o encontro com essa diferença radical, né? É consentir com um parente que acabou de ver o falecimento de alguém importante e negligencia o negacionismo que, que ocasionou mais de 700 mil mortes, né? É, eu acho que a gente pode sim respeitar o tempo necessário de compreensão do outro, mas tem uma função da pressa psicanalítica, das sessões curtas, do, do zap, né? Que eu acho que ele não precisa
se estender ao infinito, buscando um tempo ideal. Porque eu acho que a ignorância que veicula essa posição identificada, ela também importa um real. E é, eu acho que essa é uma aposta ética. É, ter como possibilidade fazer uso desse discurso do sujeito identificado, desse discurso do sujeito ignorante, ignorante no sentido de ignorar o real, fazer uso disso para que esse sujeito se dê conta de que não é aquilo que ele está dizendo, né? Eu acho que vocês são muito felizes ao escolher o nome desse podcast. Eu acho que eu posso me servir disso para fazer essa aposta ética. Fazer com que os encontros permitam um despertar sobre um dizer. Eu acho que isso realmente requer coragem, para que a gente tenha isso na iminência a qualquer momento. Que a gente tenha paciência, não ter que falar tudo toda hora, que a gente possa respeitar o tempo de compreender dos pacientes, dos encontros sociais e até os nossos mesmos, enquanto analisantes, etc., mas não perder a eminência de que esse despertar pode estar a qualquer momento e que ele está veiculado pelo discurso, seja ele qual for. Há de se ter coragem para despertar sobre um dizer. Eu gosto muito mesmo do podcast de vocês e acho que, como eu acabei de nomear aqui, é uma aposta na ética psicanalítica. Fico feliz de poder compartilhar dessa aposta com vocês. Desejo que esse trabalho permaneça com muitos e muitos bons encontros e muitos bate-papos e que tenha efeitos de Obrigada. despertar. Sim, Sem essa dúvida, é a nossa cada aposta. episódio, essa é a nossa aposta viva, e cada episódio tem esse efeito. Com certeza. E fica ressoando depois. A gente conversa sobre o que escutou, né? Cada uma às vezes escuta uma coisa e a gente fala sobre isso. Então, esses encontros são verdadeiros encontros. Você viu, Léo, você é a prova viva. As pessoas que Sim. vêm aqui, elas se emocionam, elas choram, a gente chora. Elas É mandam uma áudio coisa depois falando que, meu Deus, vocês mexeram comigo, fui para análise, avancei um monte de coisa, me vi dizendo coisas que eu nem imaginava que eu poderia dizer. A Tânia, quando esteve aqui, nossa, eu pensei nisso agora, né? Retornando, falando do testemunho de passe dela, então tem um pouco dessa coisa contingencial, né, que a gente contingencial. É, consegue muito abrir. legal. Eu também saio com efeitos desse encontro. Esse termo que vocês me convidaram já me colocou a trabalho desde o início. Eu acabei me dedicando a um monte de coisas que eu não tinha me dedicado antes. Tomei um monte de nota aqui do seminário 7, 11, 17, 23, um monte de coisa que eu fui estudar, que foi muito valioso para mim, mas que o podcast não teve nesse encontro aqui a ocasião da gente transmitir toda essa literalidade que o Lacan traz na construção do ensino dele, mas que, de certa maneira, foi motivo da conversa, esteve dentro da nossa conversa, Sem Sem dúvida, estava dúvida. tudo aqui. Sim. tá tudo aqui, né? Trouxe mais um pouquinho da moça, da Tamara, eu acho ela tão a jovialidade dela de uma precisão muito grande também. Mas já no fim da viagem dela, ela trouxe um negócio muito interessante, já em terra. Eu vou ler o trechinho aqui. É você a moça corajosa? Grita o cara na moto enquanto atravessa a faixa de pedestre. Depende pra quê, moço? Ele sorri, encosta no meio-fio, pede uma selfie, agradece e segue na avenida. 100 metros à frente, não penso em outra coisa. Não foi preciso ter coragem para chegar aqui. Foi preciso acreditar, caminhar, arriscar, renunciar, aprender,
me arrepender, insistir e tentar de novo, de outro jeito. O primeiro perigo estava em ficar no lugar de onde eu vim, renunciar à pequena possibilidade de sonho e, todo dia, tomar a mesma decisão de adiar a descoberta sobre mim mesma. É, é muito bonito, né? Agora eu que fiquei É. emocionada. Mas é muito emocionante esse livro, porque ela tem uma coisa que eu acho que é o mais extraordinário dessa jornada de vida dela, que ao mesmo tempo em que ela faz uma coisa surreal, eu acho surreal, gente, o que ela faz, assim, é surreal. É uma coisa tão simples. Vocês já pararam para pensar nisso? É como se ela levasse o simples para um radical, assim. E eu fiquei pensando agora, quando você leu, que ela diz, né? Não foi preciso coragem para chegar aqui, foi preciso arriscar e tal, tal, tal. Será que a coragem não é isso que a gente só reconhece que teve depois? Sem dúvida, é só a posteriori. Não é uma coisa assim, agora vou num ato Agora corajoso. vou concordar, não é um Não, heroísmo não, barato, né? Porque senão vira não. um heroísmo barato. Uhum, E eu lembrei de um episódio quando eu estava no dia de parir a minha filha, eu queria muito ter um parto normal. E eu já estava com contrações, já com bastante dor, e foi chegando a hora do expulsivo, de parir realmente, né? E eu sabia que as contrações elas já estavam ficando mais fortes e tudo mais. E a última vez que o médico entra no quarto antes de me levar para o centro cirúrgico onde seria o parto, eu tenho um momento de. Eu tava com muito medo, né? E eu digo para ele assim: eu não tenho coragem. E aí ele olha para mim e diz assim: você já está aqui. E aí eu entendi que, na verdade, assim, já tinha sido corajosa de engravidar, de decidir ter uma filha, de consentir com isso, de estar ali, já era coragem. E aí eu fui, né? E fui, não foi sem medo, não foi sem um monte de coisa. E eu lembrei disso, então me parece que é isso que a gente realmente só pode reconhecer depois, sim, né? sim. É, eu sinto muito isso, que foi só depois, quando eu fiz a mudança radical na minha vida, né? Depois de tudo que aconteceu, né? Em 2021, que eu perdi meus pais, tudo, e que eu e minha irmã, a gente organizou tudo que precisava e se mudou para São Paulo. O que que eu tinha aqui? A escola, a psicanálise. Então, foi a minha aposta. E aqui eu reconstruí minha vida, me casei, tive filho e tô aqui hoje. Então, eu só consigo ver que foi corajoso agora, né? Enquanto eu fazia, era uma coisa que eu tinha que fazer. Simplesmente era o que eu tinha de fazer. Uma coisa que se impõe, né? É, sim. E só depois que a gente pode ler que é preciso ter muita coragem para reinventar a vida depois disso tudo, assim, né? Gente, vocês duas trazem dois exemplos tão bonitos, tão genuíno ouvi-las falar disso. E, e eu saio realmente me perguntando sobre essa expressão, essa palavra coragem, né? Porque no fim das contas a gente falou sobre coragem e a gente tende a concluir que a coragem é do processo. Mas quando você entra dentro do seu apartamento, com todos os móveis, tendo que ligar a luz, não sei o quê, não sabe onde que vai trabalhar, quando você está na sala de parto, é outra coisa, Exato. né? Eu me lembro, os dois episódios que vocês trouxeram me remeteram diretamente. Nós chegamos da França em Belo Horizonte, cumprimentamos nossa família, comprei um golzinho velho, coloquei 15 malas dentro dele. Meu irmão me deu um GPS, eu desci até a casa do Rômulo, em São Paulo, onde a gente dormiu, e eu cheguei em Florianópolis. A Carol, minha esposa, nunca tinha vindo aqui. Aí, quando a gente chegou na Avenida Beira-Mar Norte, ela falou assim:
que a gente está fazendo aqui? E a gente foi hospedar na casa de uma pessoa que a gente não conhecia, a gente não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada. E aí a pessoa não respondia o Skype na época. E aí, chegando já na casa dela, eu falei, caramba, se chegar lá e não tiver lugar, para onde que a gente vai? Né, é uma loucura. Pensando hoje, você fala assim, gente, como que eu pude fazer isso? Né? É, o, o parto da minha segunda filha, eu cheguei numa conversa do pré-natal, a médica falou assim, não, se for normal, é super normal. E o primeiro parto foi, não foi simples. O segundo, ela, não, é super normal, se tiver que nascer, vai nascer, sim, sim, sabe? Veio em mim um negócio, eu falei assim, gente, eu quero tanto que seja tão fluido assim, que se for tão fluido como ele está dizendo, quase que natural, eu que quero fazer esse parto. E aí falei com a obstetra virou para mim e falou assim, que legal, aí ela se empolgou, as enfermeiras se empolgaram, e lá fomos nós, na madrugada, para o hospital, contração, tudo certo. Aí as enfermeiras, só tinha enfermeira obstétrica no quarto com a gente, e aí eu senti o quadril da Carol soltar. E aí a enfermeira olhou para mim e eu falei assim, é isso mesmo. Aí foi a hora que a Carol pediu anestesia e eu sabia, dali para frente não tinha mais anestesia, não tinha mais nada. E aí a enfermeira saiu do quarto e falou com o pessoal do hospital, com a equipe do hospital, assim, falou assim, olha, se não liberar o bloco agora, vai nascer aqui. Aí tava eu e a Carol com o quadril solto. E aí eu me lembrei, falei assim, cara, eu falei com a obstetra que eu que queria fazer o parto, mas não falei com ela que era sem ela. Ela que chegue. E aí ela chegou em 5 contrações, a Clara nasceu. E quando a Clara coroou, aí ela virou para mim, ela olhou para mim e falou assim, é isso mesmo. Eu falei assim, é isso mesmo o quê? Ela falou assim, vai lá. Eu agachei e tirei a Clara. É uma coisa que quando a gente para pensar, a gente não faz. Ou seja, a coragem não é da ordem do estímulo, vai lá, coragem. Não, é um negócio da ordem do ato. Uma coisa é eu pensar, querer, desejar todo o contexto que está circunscrito. A outra coisa é você chegar na beira-mar norte e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? O que que eu vim fazer aqui? A outra coisa é Exato. você ter um bebê coroado na sua frente e você não sabe o que você faz com aquilo ali. E aí, tipo, simplesmente tudo brota E é um bem assim. negócio ali na sua mão, brota, eu saí com a mãozinha assim no pescoço, escorregando. De repente, a sua filha hoje conversa e, Sim. ó, não sei muito bem o que que é essa palavra, tal da coragem, mas sei que eu saio daqui com esse desejo renovado de, de restaurar os efeitos de um dizer, assim. Realmente acho que nós temos essa função enquanto profissionais, mas eu acho que dessa conversa nossa eu posso escolher também que a gente tem isso como causa, né? Não é só o exercício de uma função, mas é uma causa de vida mesmo. Então, acho que Sim. a gente vai continuar transformando lustres em bailarinas, atravessando cidades sem eira nem beira, mas com a escola como destino e como abrigo do real que nos assola na sociedade de forma mais ampla, né? Eu acho que eu saio assim dessa conversa com uma sensação de que coragem é justamente não recuar, de relançar a aposta na vida. E é isso. É isso. É isso. Isso eu tenho. Nós temos. Aí eu me reconheço. Então, ousados encerramos. Encerramos.
Um abraço, Um gente. abraço. Muitíssimo obrigado. Nos falamos. Tchau.